Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan, aqui da cidade de Ibimirim, e estamos hoje aqui trazendo mais um vídeo para o seu crescimento espiritual. Hoje trataremos aqui acerca de conceitos da teologia que vão contra a Bíblia. Então, meus irmãos, nós também temos um canal no YouTube por nome Evangelho Judaico Bíblico. Logo mais, eu peço a você que também se inscreva lá nesse canal. Isso vai ajudar bastante o nosso trabalho, certo? E é também aqui, onde está sendo gravado agora, que esse vídeo também estará no YouTube, certo? Esse vídeo está sendo gravado na plataforma do Facebook, mas ele também estará no YouTube. Então, como você pode ver agora. Então, meus irmãos, hoje falaremos de conceitos antibíblicos dentro da teologia. Agora, primeiro, o que é teologia? Meus queridos, a teologia, ela tem a intenção de nos ensinar sobre quem é Deus. Uma vez que você estuda teologia, aparentemente, você deveria estudar a personalidade de Deus. Só que não é o que acontece. Na teologia da atualidade, nós vamos ver, na teologia da atualidade, nós veremos muitos dogmas sendo ensinados. Entende? Ao invés de passar o ensino sobre quem é Deus, a teologia de hoje, ela ensina como não transgredir as leis de uma igreja. Ela ensina doutrinas baseadas em uma religião. Então, a teologia, porque na verdade existem vários ramos de teologia, né? Alguns teólogos acadêmicos, eles chegam ao ponto de querer negar essa realidade, pois há teologia católica, há a teologia islâmica, há a teologia judaica, há a teologia protestante. Mas os acadêmicos dizem, não há nada disso, teologia é teologia. Meus irmãos, teologia só se torna algo impessoal, algo indenominacional, se não tiver baseando-se em uma linha de raciocínio. Logo, quando você aprende uma teologia de que Israel não é mais povo de Deus, de que não precisamos mais obedecer ao Antigo Testamento, às leis de Moisés, não precisamos mais fazer isso, não precisamos fazer aquilo, você está aprendendo uma teologia cristã. Agora, a questão é, existem verdades nesses conceitos cristãos que nós aprendemos? A teologia, ela deveria passar o conhecimento real de quem é Deus. Mas não é o que nós vemos. A teologia passa crenças de uma religião para as pessoas. E não a realidade do que é a Bíblia. Logo, se cada religião tem sua teologia, precisamos entender que qualquer religião tem um pouco de verdade misturada com mentira. A religião espírita tem verdades misturadas com mentira. Religião cristã tem verdades misturadas com mentiras. Judaísmo, Islã, também tem verdades misturadas com mentira.
candomblé, umbanda, quimbanda. Todas as religiões que você possa conhecer, o budismo, o hinduísmo, né, o brahmanismo, tem verdades misturadas com mentiras. O ponto é como eu posso descobrir aonde está a verdade e aonde está a mentira. Você precisa ter algum tipo de filtro para isso. Como é que eu posso ter um filtro para saber aonde há a verdade e aonde há a mentira? O seu filtro deve ser aquilo que Cristo Jesus aprovou. Ah, pastor, e o que foi que Cristo aprovou? No Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo do 1 ao 3, está escrito: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas que eles os mandar fazer e observar, fazei e observai. Mas não andeis em conformidade com suas obras, pois ensinam e não praticam. Então, o filtro que nós precisamos usar para sabermos aonde há a verdade e aonde há a mentira em cada religião. Bom dia, Ana. Fique com Deus. É a Ana aqui, comentando. Bom dia. Então, para sabermos onde está o filtro de cada... esse filtro, né? Precisamos conhecer como a Bíblia realmente é. Então, como é que nós vamos saber aonde que há a verdade no budismo, no hinduísmo, no cristianismo, no judaísmo, na umbanda, quimbanda, candomblé? Para sabermos isso, temos que conhecer aquilo que foi a aprovação do Cristo. Para andarmos em uma verdade, não podemos aceitar mentiras. Todas as crenças devem ser examinadas. E a que estiver correta, à luz das Escrituras, deve ser aceitada. Então, meus irmãos, meus queridos, levando em conta a aprovação do Cristo para a teologia judaica, porque ele deixa bem claro: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Tudo que eles os mandar fazer e observar, fazei e observai. Qualquer ensino que venha para negar as leis de Moisés, no menor ponto que seja, ele deve ser rejeitado imediatamente. Não há ensino correto que vise querer negar as doutrinas que Moisés nos trouxe. Qualquer ensino que venha dizer o sábado foi anulado, ou não precisamos mais observar o sábado. Meus queridos, na Epístola aos Magnésios de Inácio de Antioquia, que na verdade Inácio de Antioquia viveu no período apostólico, né? Ele nasceu aproximadamente ali no ano 66 e morreu perto do ano 130, 140. Ele escreveu na Epístola aos Magnésios, no capítulo 9, na sua versão longa da Epístola. Ele disse assim: é absurdo. Perdão, ele disse que o judaísmo chegou ao fim. É absurdo alguém servir a Cristo e cultivar em sua mente o judaísmo.
É absurdo. Isso foi ensinado por Inácio de Antioquia no primeiro período da igreja, no período apostólico. Ah, mas Inácio de Antioquia foi um grande pai da igreja, andou com os apóstolos. Andou sim, foi discípulo de João, mas se voltou contra os apóstolos. Não concordava em nada que os apóstolos ensinavam. Inclusive João. Por esse motivo ele escreveu coisas terríveis contra as leis de Moisés e contra o povo judeu. No capítulo 10 da sua epístola aos Magnésios, ele vai deixar bem claro o seguinte, que aonde há o cristianismo, não pode haver judaísmo, porque o judaísmo chegou ao fim. Meus queridos, nós vamos ver que Inácio de Antioquia, Santo Agostinho e vários outros pais da igreja, como Justino Mártir, temos ainda alguns reformadores protestantes, entre eles está Martinho Lutero, João Calvino, Jacobus Arminius, Zwinglio, entre vários outros. Todas essas pessoas são exclusivamente, como eu posso dizer, antissemitas. Seguir os ensinos de Inácio de Antioquia é rejeitar totalmente o judaísmo. Sendo que o próprio Yeshua, ele aprovou a teologia dos judeus. Teologia bíblica dos judeus. Então, uma vez que você rejeita a teologia bíblica deles, imediatamente, o que acontece? Você estará rejeitando aquilo que Cristo aprovou. Vários conceitos que a teologia ensina seguem essa linha de raciocínio. Entre elas está outro ponto também, que é que a igreja se tornou um novo Israel de Deus. É como se a igreja substituísse Israel. Esse conceito é antibíblico. Agora, aonde que isso tudo surgiu? Foram com os apóstolos? Não. Você for parar para estudar um pouquinho da história da igreja, você verá que as doutrinas que a igreja segue hoje não têm a ver com os ensinos dos apóstolos. Em nada. Eles se baseiam exclusivamente no que os pais da igreja falaram, no que os reformadores disseram, não no que os apóstolos disseram. Por quê, meus irmãos? Se formos parar para vermos um pouquinho o que é que os apóstolos realmente ensinaram, se formos parar para estudar o período apostólico, aí os teólogos vêm para mim e dizem, pastor, há muito pouca informação sobre esse período. Como é que nós vamos estudar um período que tem pouquíssima informação? Mas, irmãos, é possível. Se você conhecer o judaísmo como se deve, você, ao ler as cartas do apóstolo Paulo e todas as outras cartas apostólicas, você verá que há um profundo judaísmo nas cartas dos apóstolos. Então, automaticamente, para você entender a Bíblia como ela realmente é, você precisa conhecer as doutrinas judaicas. Foi isso que Cristo aprovou. Qualquer ensino que venha para negar os 10 mandamentos, negar as leis alimentares,
negar as festas judaicas, foi reprovado, por Cristo. Qualquer ensino. Com base nisso, nós podemos dizer que o sábado, a guarda do Shabat, ainda está em vigor. Podemos dizer que as leis alimentares não passaram. Podemos abrir a boca e dizer que as festas judaicas ainda são válidas. E isso vai totalmente contra o que o cristianismo ensina, não é? Mas as pessoas assim pensam que judaísmo, as doutrinas dos judeus passaram. É isso que a igreja ensina hoje. A igreja diz que a lei judaica passou, que nós não precisamos mais obedecer. Mas o que é que Cristo tem para nos dizer? Será que as palavras do Cristo concordam realmente com o que a igreja ensina? Vamos ver aqui agora. No Evangelho de Lucas, capítulo 16, perdão. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 17. Olha que coisa interessante aqui. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Ponto. É mais fácil os céus e a terra passarem do que a lei perder a sua validade. Os céus e a terra passaram? Não. Então ainda estamos aqui. Então a lei ainda está em vigor. Só essa declaraçãozinha do Cristo aqui. Então posso dizer sem medo que isso daqui é válido hoje. Agora, olha que coisa interessante. Uma outra declaração ainda encontra-se aqui nos Salmos de número 89, versículo 34. Vamos lá? Salmos de número 89, versículo 34. Diz assim: não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. De que aliança está sendo falada aqui? Você quer saber? Se refere exclusivamente à Torá. Aqui está se referindo à Torá. Então, meus queridos, como é que eu posso ter essa certeza aqui? Primeiro, ele diz que a aliança dele jamais seria quebrada, nem alterada. Ao que ele está se referindo aqui? Vamos lá? Em Deuteronômio, capítulo 9, olha que coisa interessante. A aliança jamais seria quebrada, nem muito menos alterada. Olha aqui, ó. Deuteronômio capítulo 9, versículo 9. Diz assim: subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco. Então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi e água não bebi. Perceba que Moisés, ele usa as tábuas dos 10 mandamentos e as chama de tábuas da aliança. O que é isso? De acordo com Salmos 89, versículo 34, olha aí. Não quebrarei a minha aliança.
Não alterarei o que saiu dos meus lábios. Decreto divino. Deus decretou isso. E após esse decreto ser dado, né, a igreja hoje ensina que essa lei foi alterada, que essa lei foi anulada, pois Cristo a cumpriu, nós não precisamos a cumprir, né? Ou seja, foi anulada, porque Cristo obedeceu. Mas, irmãos, meus queridos, se foi decretado que a aliança não seria quebrada, se foi decretado que a aliança não seria alterada, porque então a igreja hoje ensina que ela foi modificada, que ela foi mudada. Né? E o interessante é que eles mexem justamente nas tábuas da lei. Eles alteram aquilo que as tábuas da lei ensinaram. Ao dizer que o sábado não é mais necessário, mas todos os outros mandamentos são. Logo, podemos entender que a igreja está indo contra, por incrível que pareça, contra as alianças, a aliança de Deus com o seu povo. Ou seja, se é uma tábua da aliança, todos aqueles que têm uma aliança com Deus obedecerão a esses mandamentos. Olha que coisa interessante. Porque os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5, mostram que você tem uma aliança com Deus. Que você criou um compromisso com Deus. Então, claro que toda regra tem sua exceção, né? Toda regra tem sua exceção. Contudo, precisamos entender, meus irmãos, que o Senhor, Ele nos deu essas tábuas da aliança, na verdade deu a Israel, para que Israel servisse de exemplo para nós. Nação de Israel deveria ser exemplo para nós. Logo, se o Cristo aprova a teologia judaica, qualquer teologia que venha para se desfazer desses mandamentos deve ser rejeitada. Estritamente rejeitada. Qualquer ensino que venha para anular qualquer desses mandamentos deve ser rejeitado. E Cristo ensinou isso, viu? No Evangelho de Mateus, capítulo 15, vamos lá? Mateus capítulo 15, olha que coisa interessante aqui. No Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim: Então, chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo:
Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. É isso que a igreja faz, uma vez que ensina que não precisamos mais observar o Shabat, que não precisamos mais observar as leis alimentares. Ela visa negar, ela visa anular esses mandamentos. E Cristo deixa claro, qualquer preceitos de homens deve ser recusado. Qualquer ensino de homens que venham para querer se desfazer da teologia qual Cristo aprovou, deve ser imediatamente reprovado por você também. Mas, irmãos, Salmo 89, versículo 34, deixa claro que a aliança não seria quebrada, nem tampouco alterada. Então os 10 mandamentos não mudaram. A igreja tenta mudar. A igreja tenta se desfazer. Mas por mais que tentam, não conseguem tirar isso. Por quê? Há cada vez mais pessoas indo por esse caminho. Eles até tentam. E não sei se você já percebeu, pessoas que entram nessas igrejas, que falam contra os mandamentos de Deus, são pessoas que só vivem em depressão. A maioria delas vivem em estado de depressão, vivem perturbadas, vivem sem paz. Por quê? Prega contra a aliança com Deus. Uma pessoa que prega contra essa aliança, não tem autoridade de expulsar demônios. De forma alguma. Então, meus queridos, guarde isso no seu coração. E antes que você queira comentar aí embaixo, pastor, tem autoridade sim, porque na minha igreja isso e aquilo outro, aconteceu assim, o pastor foi libertar uma pessoa. Mas, meus queridos, existe algo chamado manipulação mental. Isso é muito fácil de fazer. Para quem conhece PNL, que é uma área da psicologia, que mexe com a mente. Bom dia, pessoal, tudo bem? Essa daqui é minha esposa. Que Deus venha abençoando cada vida, cada um de nós nesta manhã de sábado. Que Deus venha abençoando o teu dia, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, meus queridos, existe essa questão da PNL. O que é PNL? Programação Neurolinguística. É nada mais, nada menos do que uma questão de manipulação mental. Dá para fazer isso no púlpito de uma igreja? Claro que dá. Geralmente, coisas assim, na maioria esmagadora das vezes, só acontece quando a igreja está naquele movimento todinho, todo mundo pulando, rodando, gritando, falando de línguas, aí aparece demônio, aparece anjo, aparece isso, aparece aquilo. Mas por quê? Isso é manipulação. Manipulação. Então, o Senhor deixou claro. Salmos de número 89, versículo 34. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. De que aliança ele se refere? A resposta está em Deuteronômio capítulo 9, versículo 9. As tábuas da aliança, os 10 mandamentos. Esses é uma demonstração de compromisso com Deus. Quem obedece a esses mandamentos, quem vive por esses mandamentos, unindo a fé em Cristo, será salvo. É isso que o apóstolo Paulo deixa claro. Não existe salvação sem obediência a esses mandamentos.
não existe. Apóstolo Paulo foi judeu, viveu como judeu, observou as festas judaicas e ensinou o judaísmo mesmo depois de convertido. Ensinou qual é a lei espiritual, que igreja nenhuma hoje vai saber lhe responder. Mas, queridos, você precisa entender que são as Escrituras que devem ser o nosso foco. Conhecer as doutrinas do período apostólico são elas que vão nos ensinar a verdade do Evangelho. A igreja hoje está mais afastada do Evangelho do que você imagina. É apenas mera religião. O Evangelho não consiste em religião. O Evangelho consiste em estilo de vida. Religião não leva ninguém a lugar algum. Religião traz sofrimento, depressão, angústia e destruição familiar. Evangelho traz união, prazer de vida, alegria e paz. O verdadeiro Evangelho não consiste em viver uma placa de igreja. Consiste em viver um estilo de vida baseado nas leis de Moisés e na fé em Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês. Fique com Deus em nome do Senhor Yeshua. Deus abençoe.